Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês algumas questões da banca Fundatec, para a gente reforçando aqui alguns conceitos do que a gente viu até agora no nosso curso. Já te antecipo, e para as questões aqui eu vou apresentar duas soluções, uma um pouquinho mais rápida, para quem já está aí com a manha das tabelas verdade, está conseguindo ter algumas sacadas um pouquinho mais diretas, e as três questões que a gente vai ter aqui dentro desse bloco vão permitir a solução através da construção de tabelas verdade, que vai ser uma resolução que eu vou deixar, porque muitos alunos pedem também. E se você aí do outro lado, porventura, não, cara, eu entendi a resolução e aí eu não quero construir tabela verdade. Aí você, por conta própria, adianta um pouquinho. O vídeo é para a gente tentar atender todo mundo. Aquela galera que já consegue aí, ter um raciocínio um pouquinho mais acelerado e para aquela galera que sente um pouquinho de segurança com a construção da tabela verdade. De qualquer maneira, como são caminhos que me conduzem à resposta correta ao gabarito, são situações que a gente tem que deixar aqui para vocês, beleza? Bora lá então, começando. A primeira questão que eu trouxe para vocês nesse bloco foi essa que está aqui, dizendo o seguinte, olha. Considere a figura associada à tabela verdade inicial da fórmula se P então não R ou S. Já apresentamos as colunas iniciais das interpretações do valor lógico dos símbolos proposicionais P, R e S. A avaliação correta da última coluna da correspondente tabela verdade, onde o tio representa o conectivo da negação, a setinha representa o conectivo do condicional e o Vzinho representa o conectivo da disjunção, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? Então eu tenho aqui a tabela verdade, as combinações que eles trouxeram, e aí a sugestão é sempre de que você obedeça a essa ordem que está aqui, caso você vá fazer a construção da tabela, e aqui nós temos então as alternativas. Bem, o que a gente pode fazer aqui? O negócio é o seguinte, quando você olha para essa proposição que está aqui, por ela ser uma condicional, qual que era a sacada que o candidato poderia ter tido para acertar esse exercício aqui? O que eu preciso que você entenda é o seguinte, toda vez que a minha proposição P, por exemplo, começar com valor lógico F, se eu tenho uma condicional, se essa minha condicional começa com valor lógico F, toda vez que a minha condicional começar com valor lógico F, a gente sabe que o resultado vai ter que ser o quê? O resultado vai ter que ser verdadeiro, certo? Então deixa eu te explicar uma coisa. Na ordem que o cara me deu aqui, olha, em que ele coloca a minha P como falsa, lá nas minhas 4 últimas linhas, certo? O que eu já sei é o seguinte, como a tabela que ele quer construir é a tabela da condicional que tem antecedente P sendo falso, velho, mesmo que eu fosse, eu falei para você que eu vou construir a tabela verdade, mas era de se esperar que para essas 4 últimas linhas, o resultado já fosse o que, gente? Já fosse verdadeiro. Por quê? Porque toda a condicional que começar com F tem que apresentar valor lógico verdadeiro. E aí nisso você já mata aqui a questão. Por quê? Porque a única alternativa em que todos os valores lógicos verdadeiros ao final aparecem é a que está indicada para vocês na letra A. O que aconteceu aqui na letra B jamais teria condição com a ordem que ele trouxe para mim, certo? Se ele pediu que essas 4 últimas linhas tivessem P sendo falsa, jamais que se a minha P for falsa, eu vou ter aqui ao final o valor lógico falso. Jamais eu vou ter o que se apresenta aqui na letra C, olha, que é a possibilidade de ter antecedente falso e resultado falso. Antecedente falso e resultado falso. Tá vendo? Então, por isso que eu falei, olha, aqui, se você teve essa sacada, você já matou o item e pronto, acabou, certo? E é uma situação pontual? Às vezes não. Claro que um ou outro enunciado, dependendo, o cara vai te tirar ali um pouquinho, vai ter que fazer uma análise ou outra. Mas para essa que está aqui, se foi uma linha de raciocínio que você seguiu, tá valendo, fechado? Bem, uma outra ideia que você pode ter é o seguinte, como aqui eu tenho uma condicional, a gente sabe que na tabela da condicional eu só tenho um resultado que é diferente. É a linha de quem? É a linha da Vera Fischer. Para aquela sentença que está ali, por exemplo, por ser uma condicional, para aquela condicional ser falsa, eu dependeria de ter antecedente verdadeiro e consequente falso, certo? Então deixa eu te mostrar. Bruno, eu peguei e fiz isso aqui, olha, tem aqui uma condicional. Como aqui eu tenho uma condicional, essa condicional para ser falsa depende de ter um antecedente verdadeiro e depende de ter um consequente falso. Ora, só que se aqui eu tenho um consequente falso, como aqui eu tenho um ou para ser falso, um ou para ser falso depende dessa não R F e depende dessa S também F. Então entenda, essa é a única maneira que eu faço com que aquela sentença que está ali seja falsa. Se eu tiver a minha P verdadeira e a minha não R ou S falsa.
Só que para minha não R ou S ser falsa, eu dependo então, veja, se a minha não R é falsa, eu dependeria então que a minha R fosse verdadeira. Então eu passaria a ter isso, olha. Quando a minha P é verdadeira, quando a minha R é verdadeira e quando a minha S é falsa, eu tenho aqui, por exemplo, olha, uma situação em que essa condicional acabaria sendo o quê? Ela acabaria sendo falsa. Concorda? O que eu fiz aqui? Como eu tenho uma condicional, qual que é o único caso diferente na condicional? É a Vera Fischer. Então deixa eu investigar em que situação, se é que ela existe, em que situação eu teria aquela condicional ali falsa. Se eu tivesse um antecedente verdadeiro e consequente falso. Só que o consequente rodou redondinho, porque um consequente tem um ou. E aí um ou para ser falso, eu sei que eu dependo das duas partes falsas. Já que a não R é falsa, a R teria que ser verdadeira e a S falsa. Tanto que você vai perceber que onde que está essa linha? É a linha do VVF. Você vai perceber que na letra A foi a única que acabou dando gabarito o quê? Gabarito falso, certo? Então, sacadas. Tinha a minha P nas linhas, né? Para mim, essa que está aqui seria uma ótima. Nas linhas em que a minha P foi falsa, eu sabia que o resultado tinha que ser verdadeiro. E aí, especificamente, para essa questão, B, C, D e E não tinham possibilidade de todos os resultados verdadeiros, certo? Se você foi pelo caminho do Abraão, uma condicional para ser falsa, depende de antecedente V e consequente F. Tá perfeito, você acabou de matar aqui, então, a única situação que eu teria nesse caso é que aquela sentença que está ali fosse falsa, tá bom? Agora, conforme eu falei, aí do outro lado eu vou deixar você decidir o que você... Abraão, cara, bacana, mas eu não sei se eu ia ter essa linha de raciocínio na hora da prova. Eu fico muito seguro quando eu estou construindo a minha tabela verdade. Então tá bom, vou construir a tabela verdade. E aí você do outro lado, se achar que vale a pena adiantar um pouquinho o seu vídeo, se não quiser acompanhar a construção da tabela verdade, fica a seu critério, perfeito? A ideia aqui então é o seguinte, se você for pela construção da tabela verdade, eu tenho primeira, segunda, terceira coluna. Vou começar fazendo a negação de R. O que é a negação de R? A negação de R é a negação, nesse caso, da minha segunda coluna. Qual que é a ideia da negação? A ideia da negação é a ideia de você pegar e alterar os valores lógicos, perfeito? Se eu tinha, então, a minha coluna, do jeito que ele indicou lá, VVFF, VVFF, deixa eu só ver se foi essa ordem mesmo, foi VVFF, VVFF, eu troco. VVFF vai acabar se transformando em FF, VV. FF, VV. Perfeito? Essa que está aqui, então, olha, foi a minha quarta coluna. Depois, tem o não R ou S. Não R é o que está em qual coluna? É o que está na quarta. Um ou com a sentença S, que é o que eu tenho na minha terceira coluna. Qual que é a lógica do conectivo ou? O conectivo ou é aquele conectivo que vai pedir a presença de pelo menos uma verdade. Não R ou S, se eu preciso ter pelo menos uma verdade, dê uma olhadinha aqui comigo, ó. Não R ou S. Está aqui e está aqui. Tabela do conectivo ou é a tabela que pede a presença de pelo menos uma verdade. Falso ou verdadeiro na tabela do conectivo ou vai ter que dar verdadeiro. Falso ou falso na tabela do conectivo ou tem que dar falso. Verdadeiro ou verdadeiro na tabela do ou tem que dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso na tabela do ou tem que dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro na tabela do ou vai ter que dar verdadeiro. Falso ou falso na tabela do ou vai ter que dar falso. Verdadeiro ou verdadeiro na tabela do ou tem que dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso na tabela do ou teria que dar verdadeiro. Essa que está aqui então é a minha quinta coluna. Fechado? Por fim, eu só conferir aqui rapidinho se eu fiz tudo certinho. FV deu V, FF deu F, VV deu V, VF deu V, FV deu V, FV e V. Perfeito. Na última, se P então não R ou S, eu teria que fazer uma condicional então da primeira, ó, tá aqui, primeira, uma condicional com a quinta. E aí, condicional da primeira com a quinta, tá aqui, ó, primeira, tá aqui, quinta, tá aqui. Qual que é a ordem que eu tenho que seguir? Da primeira para a quinta. Vou deixar o rascunho, apesar de não precisar, mas vou deixar o rascunho, ó. Verdadeiro, condicional com verdadeiro. Depois, verdadeiro, condicional com falso. Depois, verdadeiro, mesmo que você estivesse construindo a tabela, aqui você já ia começar a perceber, né? Que nem todas você ia precisar analisar.
Mas tá lá, ó, V com V, depois V com V. Eu digo que não ia precisar analisar todos por conta das alternativas, né? Depois, ó, F condicional com V. Depois F condicional com F. Depois F condicional com V. E por fim, F condicional com V. Ok? Essa que está aqui é a minha sexta coluna. E aí, vamos lá. Tabela do se então. Tabela do se então, a gente sabe que a única linha diferente é a linha do V com F que dá F. De resto, gente, tem que dar tudo verdadeiro. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro com falso vai dar falso, V com V vai dar V, V com V vai dar V, F com V vai dar V, F com F vai dar V, F com V vai dar V, F com V vai ter que dar V. E aí, a gente confirma o que a gente já tinha visto há muito tempo, que era a ideia de que o gabarito era a letra A. Certo? Muito bem, acumulemos ideias. Passamos por essa? Show de bola. Teve dúvida? Volte e me acompanhe. Se tiver tudo certinho, vamos dar uma olhadinha nessa outra que está aqui. Aliás, eu falei que as questões eram da banca Fundatec, mas não, essa segunda que está aqui é da banca Gestão de Concurso de Minas. O enunciado vem dizendo o seguinte, olha, para Alencar, na tabela verdade figuram todos os possíveis valores da proposição composta, correspondente a todas as possíveis atribuições de valores lógicos às proposições simples correspondentes. Considerando duas proposições identificadas como P e Q, deseja-se construir a tabela verdade da proposição composta não P e não Q, conforme descrito na tabela a seguir. Então nós temos essas informações aqui, né? A tabelinha já está rascunhada, e aí ele pergunta para vocês, olha, os valores lógicos da proposição composta não P e não Q, descritos de cima para baixo na última coluna da tabela, serão respectivamente, e aí aqui vem as alternativas. Bem, vamos lá, vou tentar te dar uma saída aqui, uma solução mais rapidinha, usando negação. Dependendo do momento que você esteja aqui no curso, pode ser que você não tenha aprofundado ainda nas negações, mas existe a lei de De Morgan, que fala da negação do E. E aí, como que eu faço a negação do E com o conectivo OU? Você está lembrado? Se não, fica aqui a informação. Se de tudo, não, cara, não tinha nem visto esse lance de lei de De Morgan ainda. Tudo bem, a gente vai fazer depois construindo a tabela. Agora, se você, nesse ponto aqui, já tem noção, seria um facilitador para esse exercício. Vou te explicar por quê. Se você nega, então, aquele E que está dentro do parênteses, a gente acaba transformando aquele E em um OU, podendo, né, transformar aquele E em um OU, e um OU em que a gente tem que negar as duas partes. Então, tratar essa sentença que está aqui, tratar dessa sentença que está aqui, é a mesma coisa que tratar dessa que está aqui, olha. Ok? Negação de P e não Q. Negação de P e não Q é a mesma coisa que não P. Nega-se o E trocando pelo OU. E a negação do não Q acaba se transformando o quê? Acaba se transformando em Q. E aí, como aqui eu tenho um OU, eu posso analisar qual que é o único caso diferente na tabela do OU. Qual que é o único caso diferente na tabela do OU? O OU é um cara que tem uma exceção à regra, não é? Qual que é a exceção à regra do conectivo OU? É quando todas as partes são falsas, porque aí eu sei que essa sentença é falsa. Então, olha para cá. Quando que essa sentença que está aqui vai ser falsa? Se eu tiver a negação de P falsa, se eu tiver a sentença aqui falsa. Então, eu estou tentando verificar qual que é a única situação em que aquilo que está ali vai ter que ser falso. Como eu tenho um OU, vai ter um jeito de ficar falso. Quando? Cuidado, já que a negação de P tem que ser falsa, é porque a minha P tem que ser verdadeira. E a minha Q tem que ser falsa. Então agora, o que você poderia fazer? Como ele deixa indicado para a gente aqui, olha, as combinações, primeiro, que até pelo resultado do que a gente tem aqui, olha, como eu tinha aqui um conectivo OU, você já ia desconfiar que só a letra B teria a chance de apresentar uma possibilidade de resultado. Por quê? Porque é a única que traz aqui um resultado que vai ser diferente. Segundo, usando aqui a combinação que o cara deu, se eu tenho a minha P verdadeira e a minha Q falsa, nessa situação, olha, P verdadeira com Q falsa, vai ser a única situação em que eu vou ter o meu resultado falso. Então, na verdade, vocês desculpem, eu indiquei aqui a letra B, mas é a letra D, na verdade, né? Até pela lógica do conectivo OU. Como o conectivo OU só tem um jeito de ser falso, a única alternativa, olha, em que eu só tinha uma parte falsa, tá vendo aqui, olha? A única alternativa em que eu tinha só um resultado falso era qual? Era que estava indicado na letra D. E a gente confirma isso trabalhando justamente esse caso. Como o conectivo OU, para ser falso,
depende dessas duas partes falsas, eu dependeria que a não P fosse falsa e que a Q fosse falsa. Ora, para a não P ser falsa, eu preciso que a P seja verdadeira. Qual que é a combinação, então, que eu teria que ter? P sendo V e Q sendo F. Onde que eu tenho? Em que linha que eu tinha isso? Olha, verdadeiro com falso era a minha segunda linha. Então, apenas a segunda resposta sendo falsa, onde que eu tenho essa? Eu tenho ela indicada aqui, lá na letra D de dado. Fechado? Brunão, não curti fazer assim. Então não tinha maiores segredos, porque a própria questão trouxe para você a tabela verdade meio que já rascunhada, certo? Você poderia simplesmente deixar indicado, olha, eu tenho aqui minha primeira coluna, eu tenho aqui a minha segunda coluna. E aí eu vou então para a negação de quê? Minha sentença aqui apresenta valores VF, VF. A negação de quê? Vai ter que apresentar valores FV, FV. Essa aqui foi a minha terceira coluna. Ok? P e não Q. P e não Q é quando eu estou pegando a primeira num E com a terceira. Primeira num E com a terceira, estou pegando isso aqui, ó. Primeira num E com a terceira. Meu conectivo E é o conectivo exigente. É aquele conectivo que não suporta a mentira. Então, se eu tenho ali, olha, verdadeiro e falso, na tabela do E vai dar F. Verdadeiro e verdadeiro. Na tabela do E vai dar verdadeiro. Falso e falso. Na tabela do E vai dar falso. Falso e verdadeiro. Na tabela do E vai dar falso. Essa aqui então foi a minha quarta coluna. E agora, o que eu teria que fazer? Agora eu teria que fazer a negação de P e não Q. Ou seja, é como se agora é como se eu tivesse que negar tudo que eu encontrei na minha quarta coluna, que é onde eu tinha P e não Q. Como que eu vou negar o que eu tenho na quarta coluna? Ora, para negar o que eu tenho na quarta coluna, basta eu alterar os valores que eu encontrei. Se na quarta coluna eu tinha encontrado FV, FF, agora eu passo a encontrar VF, VV. Perfeito? Essa aqui então foi a minha quinta e última coluna, que era exatamente o que a gente tinha encontrado aqui na letra D, que a gente já tinha marcado. Certo? Então, é o combinado que eu tinha trazido para vocês aqui no início desse bloco. A gente vai ter aqui algumas soluções um pouquinho mais diretas, que às vezes dependem, né, de outras linhas de raciocínio, mas na pior das hipóteses, como essa que está aqui, por exemplo, como uma situação de prova, até pelo fato de já ter deixado, né, o cara já ter deixado indicado, inclusive o rascunho da tabela verdade, se você está bem treinado, rapidinho você acaba resolvendo o exercício, tá bom? E aí, para a gente poder fechar esse bloco, venham comigo, vamos dar uma olhadinha nessa questão que está aqui, que foi da banca Fundatec, dizendo o seguinte: a tabela verdade da fórmula, e aí ele coloca lá para você, olha, negação de P ou Q, então Q. Aí ele coloca para mim que ela só é falsa quando P e Q são falsos, que ela é uma tautologia, que ela é uma contradição, que ela só é falsa quando P e Q são verdadeiros, ou que ela só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. Bem, qual pode ser uma saída aí legal para você tentar agilizar um pouquinho o seu processo? Como eu tenho aqui uma condicional, a gente sabe, na tabela da condicional, a única linha diferente é a linha da Vera Fischer. É a linha do V com F, que dá F, certo? Então eu vou dar uma investigada aqui primeiro, para ver se tem jeito, né, dessa sentença ser falsa. Porque pode ser que eu gere aqui um absurdo e verifique que não tem como aquela sentença que está ali ser falsa. Aí eu garantiria, por exemplo, a alternativa que diz que ela é uma tautologia, certo? Lembra aquela técnica lá de supor, né, de tentar ir pelo absurdo? Então aqui vamos verificar se tem jeito dessa sentença que está aqui ser falsa. Para que essa sentença que está aqui fosse falsa, eu precisaria ter antecedente verdadeiro e precisaria ter consequente falso, certo? Como essa saída que está aqui, ela é uma saída um pouquinho mais bem elaborada, que é a tentativa de você fugir da tabela verdade, então, de novo, vamos lembrar comigo. Como eu tenho aquele não na frente do ou, aquilo passa uma ideia de negação. Então é como se eu estivesse falando da negação de P ou Q. Então, você pode, aí aqui vamos bater um papo rapidinho sobre como que você pode pensar aquilo ali. Você pode pensar então, se você tiver noção da negação não P ou Q, você pode tratar como não P e não Q, certo? Tá vendo isso aqui, ó? Onde tem essa negação na frente do ou, eu posso escrever isso aqui como se fosse isso aqui, olha. Não P e não Q, então Q, certo? Sem problema nenhum. Aí aqui é como se eu tivesse negado esse ou, aplicando lei de De Morgan,
negando as duas partes, trocando o conectivo ou pelo conectivo E. Fechado? Ou você pode raciocinar comigo o seguinte, é uma outra linha de raciocínio que também dá certo, que é o seguinte, se eu estou negando, pensa comigo, se eu estou negando algo que está dentro do parênteses e aquilo tem que ser verdadeiro, é porque o que está dentro do parênteses tem que ser falso. Concorda comigo? A proposição como um todo que está dentro do parênteses, ela vai ter que ser falsa. Então aqui, ó, se eu tenho não P ou Q sendo verdadeira, é porque então o que está dentro do parênteses, ó, isso daqui, ó, isso daqui tem que ser falso. E aí, você meio que organiza as ideias. E aí se liga no que vai acontecer. Depois eu justifico como que seria por esse raciocínio aqui, tá bom? Então, conseguiu entender o que eu fiz aqui? Olha, se eu tenho um não na frente do parênteses para dar verdadeiro, é porque o que está dentro do parênteses tem que ser falso. E aí fecha, né? O não falso vai dar verdadeiro. Beleza. Só que aí, aqui dentro do meu parênteses ficou bonitinho, cara. Por quê? Um conectivo ou para ser falso, o que ele me dá de possibilidade? Quando que um conectivo ou apresenta valor lógico F? Ora, o conectivo ou só vai ser falso quando todas as suas partes forem falsas. Então, se liga no que acabou de acontecer aqui, olha. Você acabou de me mostrar que tem jeito dessa sentença que está aqui ser falsa. Sem gerar, inclusive, nenhum tipo de absurdo. Porque lembra que a gente estava investigando, porque poderia, dependendo, rolar aqui até um absurdo? Mas aqui não rolou nenhum absurdo. Eu cheguei numa situação em que eu percebi que a minha sentença aqui, ela tem valor lógico F, e depois, num outro momento, quando ela aparece, olha, ela continua tendo o mesmo valor lógico F. Então, o que acabou de acontecer aqui? Eu acabei de te mostrar uma situação, ou, na verdade, eu acabei de te mostrar a situação em que essa proposição que está aqui é falsa. Para todas as demais possibilidades de valores, a gente acabaria chegando a um resultado que seria o quê? Que seria verdadeiro. Então, vejam, quando eu tenho isso daqui, olha, quando a minha P é falsa, quando a minha Q é falsa, eu acabo tendo a proposição como sendo o quê? Como sendo falsa, ok? E aí, matamos. Por quê? Essa sentença que está aqui, olha o que foi colocado na letra A. A tabela verdade da fórmula só é falsa quando P e Q são falsos. Perfeito. É o que está anotado aqui para vocês na letra A, certo? A letra B, ela é uma tautologia? Não, não tem como ela ser uma tautologia, porque eu te mostrei que tem uma situação em que aquela sentença que está ali, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo falsa, perfeito? Então, tautologia, ela não vai ser. Ela é uma contradição? Contradição também ela não vai ser, porque essa que está aqui é a única combinação que faz com que aquela sentença seja falsa. Para todas as demais, consequentemente, ela acabaria sendo o quê? Ela acabaria sendo verdadeira. Então, eu estou te mostrando que essa sentença que está aqui, ela tem possibilidade de valor tanto F quanto V. Se ela tem possibilidade de valor tanto F quanto V, ela não é uma contradição, ela vai ser uma indeterminação. Letra C, ela só é falsa quando P e Q são verdadeiros. Está errado. A gente viu que quando P e Q são falsos é que ela vai ser falsa. Quando P e Q são verdadeiros, se a gente jogasse aqui esses valores, você ia perceber que ela acabaria resultando uma sentença com valor lógico V. E a letra D, desculpa, a letra E, disse que ela só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso, negativo. A gente viu que ela vai ser falsa apenas nesse caso que eu deixei indicado aqui para vocês, tá bom? Então a letra E está fora. Então foi uma situação em que eu fiz uso do caminho contrário da condicional. Qual que é a única situação em que uma condicional é falsa? Quando eu tenho um antecedente verdadeiro e consequente falso. Quando que eu tive aqui antecedente verdadeiro com consequente falso? Apenas se P e Q tivessem seus valores lógicos F. Lembra que eu falei que você poderia ter usado aqui a ideia da negação? Então aqui eu justifiquei entendendo que o que estava dentro do parênteses tinha que ser falso. E aí a negação do falso daria verdadeiro. Vamos dar uma olhada para quem porventura fez isso que está aqui, certo? Quem porventura negou. Vocês iam ver que o raciocínio seria o mesmo. Por quê? Ah, eu preciso que o antecedente seja verdadeiro e preciso que o consequente seja falso. Para que esse antecedente que está aqui seja verdadeiro, eu precisaria que a negação de P fosse verdadeira, eu precisaria que a negação de Q fosse verdadeira. Essas duas proposições elas estão entrando em conflito. Aqui eu gerei algum tipo de absurdo? Não. Se a minha negação de Q aqui é verdadeira, era de se esperar que aqui a minha Q fosse falsa. Então o que eu acabei de concluir aqui? Olha, que a Q tinha que ser falsa e que como a negação de P aqui era verdadeira, eu ia concluir que a minha P teria que ser falsa. Então, claro, é a mesma garantia que eu tenho aqui, certo? Se a minha P for falsa,
E se a minha Q for falsa, eu tenho a ideia de que essa sentença que está aqui acabaria sendo falsa do jeito que eu deixei indicado. E se de tudo, Brunão, cara, não curti fazer dessa maneira. Eu prefiro, como aqui são só duas proposições simples, eu prefiro fazer com a construção da tabela verdade. Então pronto, lá vamos nós, eu te ajudo também construindo a tabela verdade. Nesse caso aqui, como não foi dada a tabela, se parte de você a construção da tabela verdade, eu fico então com proposições P e Q e apresento ali as 4 combinações. As combinações aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado para eu digitar errado, né? VV, VF, ó, aqui seria o VF, aqui teria que ser o FV e aqui teria que ser o FF, tá bom? Aí aqui VV, VF, FV e FF. Bom, vamos lá. Se eu fosse fazer, então, P ou Q? P ou Q é como se eu fosse fazer, ó, primeira, segunda. Vou fazer, então, primeira num ou com a segunda. Primeira ou segunda, na tabela do conectivo ou, primeira ou segunda, na tabela do conectivo ou, a gente precisa ter pelo menos uma verdade, certo? Então, verdadeiro ou verdadeiro, vai ter que dar verdadeiro, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro e falso ou falso vai ter que dar falso. Essa que está aqui então é a minha terceira coluna. Negação de P ou Q. Negação de P ou Q é como se eu fosse fazer então a negação da minha terceira coluna, certo? Negação de P ou Q vai ficar então aqui, olha, a negação da minha terceira coluna. O que vai ser então a negação da terceira coluna? Se a minha terceira coluna tinha sido VVVF, a negação disso acabaria me dando como resultado F, 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 V. Essa que está aqui, então, seria a minha quarta coluna. E, por fim, cuidado aqui, para quem foi construindo a tabela verdade, seguindo essa ordem que está aí, eu teria que fazer a negação de P ou Q, então Q. Então, só toma um pouquinho de cuidado, porque a minha negação de P ou Q está lá na quarta coluna, certo? E a minha Q está lá na segunda. Estou pedindo para você tomar um pouquinho de cuidado, porque como o conectivo se, então, ele não é um conectivo comutativo, se você pegar as colunas corretas, mas numa ordem trocada, aí você vai acabar chegando em resultados que vão divergir, certo? Então aqui, ó, como a gente está indo da quarta para a segunda, ó, da quarta para a segunda. Vou colocar aqui o rascunho, apesar de não precisar, mas só para você me entender aí nos mínimos detalhes. Da quarta para a segunda eu faria isso, olha, falso da quarta, condicional com verdadeiro, falso da quarta, condicional com falso da segunda, falso da quarta, condicional com o verdadeiro lá da segunda, e o verdadeiro da quarta com o falso lá da segunda, ok? Então essa aqui seria a minha quinta e última coluna. E aí se liga no que acontece aqui, ó. Tabela do conectivo, sim, então, a gente sabe que a única linha diferente é a linha do V com F, que acaba dando F, certo? Então aqui nesse caso, essa linha diferente, ela acontece apenas o quê? Apenas na última, desculpa, essa combinação diferente, né, que é a combinação do V com F, ela acontece, mas só na última linha. V com F que dá F. De resto aqui, olha, seria tudo verdadeiro. Então, isso que está aqui, né, a construção da tabela te conduziria ao gabarito indicado na letra A? Sim. Por quê? O que nós percebemos aqui? Olha, a tabela verdade da fórmula é falsa quando P e Q são falsos. Está certo, olha para cá, olha. Construindo a tabela verdade, a gente descobre que essa proposição ela só tem valor lógico F quando a gente parte aqui do princípio que P e Q são falsas. Fechado? Depois, ó, está dizendo que é uma tautologia. É uma tautologia? De jeito nenhum. A gente tem aqui possibilidade de valor lógico V, possibilidade de valor lógico F, certo? É uma contradição? Não. Tautologia tinha que ser tudo V. Contradição tinha que ser tudo F. Então aqui tem aquilo que a gente confirmou, né? Que era uma indeterminação, ou também chamado de contingência. Depois, só é falsa quando P e Q são verdadeiros? Não, quando P e Q são verdadeiros, olha, a gente tem resultado verdadeiro, certo? E a letra E, só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. Só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso? Não, certo? Inclusive com P verdadeiro e Q falso, a sentença seria verdadeira. Então, aí a confirmação para vocês do gabarito indicado na letra A. E com isso, moçada, eu fecho com vocês aqui então esse bloco. Espero que você do outro lado tenha conseguido compreender. Teve dúvida? Volte, me acompanhe e vá se percebendo aí, né? Veja como você tem saído, como que você tem optado por sair, né? Está ainda numa dependência muito grande com as tabelas verdade? Não se discute.
são importantes, né? E é uma arma sempre certeira para resolução desse tipo de exercício, mas não deixe de analisar também aí aquelas outras soluções que a gente vai deixando aí de uma maneira um pouquinho mais objetiva, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, valeu!